seu colega de trabalho, ou aquele colega seu que está desempregado, mas ore por ele. Pai, em nome santo de Jesus Cristo, em primeiro lugar, nós queremos, Paizinho, agradecer por cada dízimo, por cada oferta depositada no seu gasofilácio esta noite. A tua palavra vai dizer, Paizinho, que o sacerdote agora é o Jesus, e nós entregamos tudo ao Senhor, entregamos tudo a Jesus. Então, Pai, nós queremos declarar que essas ofertas e cada dízimo aqui sejam sementes multiplicadoras, sementes que vão prosperar, sementes que crescerão, porque nós estamos depositando sementes em terras férteis, estamos depositando sementes, Paizinho, através do dízimo, através da oferta, no Senhor Jesus Cristo, nosso sacerdote. Paizinho, nós queremos orar agora, Paizinho, por cada amigo, por cada família que os teus filhinhos estão orando. Cada oração agora, Paizinho, nós queremos declarar na autoridade do nome de Jesus Cristo realizada, cumprida nos céus e se materializar, se fará carne. Esta palavra de oração se fará carne na vida desta família, nesta casa, na vida deste homem, na vida desta pessoa que está recebendo essa oração agora. A tua palavra diz que a oração do justo é muito eficaz, e nós cremos nessa oração nesse momento. E eu oro, Pai, por cada família agora aqui. Eu oro por cada filhinho seu, por cada jovem, por cada casal, por cada casa agora. Eu oro pela vida financeira. Em nome santo de Jesus Cristo, multiplica, abre as portas, Pai. Tire tudo aquilo que possa estar, Pai, prendendo, que tudo aquilo que possa estar travado. Mas em nome santo de Jesus Cristo, libera seus anjos ao nosso favor, libera seus anjos poderosos ao favor de cada família, Paizinho. Deus de providências, Deus de providência, nós glorificamos o teu santo nome, em nome de Jesus Cristo, amém, amém, glórias a Deus. Podeis se assentar, amém, queridos. Domingo passado eu pedi para deixar desligado, mas se for melhor, Rani, pode deixar ligado, tá? Se for melhor, porque às vezes pode ser melhor para mim com luz apagada, mas para a mídia pode ser melhor de luz acesa. Fique à vontade, tá bom? Se conseguir diminuir um pouquinho essa luz aqui, que está nos meus olhos, eu agradeço. Eu queria agradecer a presença de quem nos visita essa noite. Tem almoço aqui junto com a Ana Flávia. Obrigado pela presença. Amém. O Rony, eu estava orando aqui. Deus te trouxe aqui para a gente abalar a porta dos infernos, para saquear o inferno. Você crê? Nós cremos. Nós vamos abalar, nós vamos saquear o inferno ano que vem. Amém, Rony? Para quem não conhece o Rony, conheça aí. Eu estou conhecendo ele agora, mas o Espírito Santo me falou ali, eu trouxe ele para ajudar vocês a abalar o inferno, para saquear o inferno. Amém, queridos? Glórias a Deus. O casal também que nos visita, obrigado pela presença. Amém? E os demais são todos da casa, né? Glórias a Deus, querido. Coloca o título para nós aqui da nossa palavra. Vou procurar não alongar muito hoje, porque geralmente no culto do ceia a gente passa um pouquinho, mas o título é esse: identidade que liberta das feridas da inferioridade. Presta muito atenção na palavra hoje, não deixa passar nada. Olha para o seu irmão e fala assim para ele, Renatinha, fala para o seu irmão assim, hoje eu estou com fome da palavra. Eu estou com fome da palavra, eu estou com sede da palavra. É a palavra que cura e é a palavra que liberta. Deus, Ele ministrou no meu coração, e às vezes a gente não entende, queridos, que quando a gente fala muito de feridas, e realmente são as feridas que nos causam. Se puderem sentar aí, meus 3 correligionários, Rani, Pastor Júnior e Wilson, eu agradeço em nome de Jesus Cristo. Senta, meu pastor, ajuda o seu pastor, senta aqui na frente, para mim te ver. Pastor Vitor Hugo, isso, senta. Deixa só a mamãe que tem criança em pé, tá? Porque
porque as mamães precisam das crianças, cuidar das crianças, e os demais ajudam o pastor a ministrar. Glórias a Deus. Agora eu vou voltar para a palavra de Deus. Não se distraia com as crianças, não. Amém? Identidade que liberta das feridas da inferioridade. Queridos, nós por muitas das vezes a gente passa por situações na nossa vida e a gente procura respostas e a gente não entende por que a gente está passando, porque muitas das coisas fogem do nosso controle. Nós planejamos, nós criamos várias situações e a gente não sabe o porquê e nem o porquê que, por exemplo, duas pessoas estão numa situação, duas pessoas ouvem a mesma palavra, mas uma se ofende, se magoa e a outra nem liga, se libera. Já viu isso? São dois seres humanos. E por que é diferente? E numa casa que tem vários filhos, às vezes, hoje, geralmente só tem um filho, dois filhos, mas antigamente tinham vários filhos, vários irmãos. A mesma criação, o mesmo pai, a mesma mãe, as mesmas dores, os mesmos abandonos, as mesmas feridas, mas por que um ficou de uma certa forma e o outro ficou, de repente, numa situação bem desequilibrada, fraco emocionalmente? Por que isso acontece? Essa semana eu passei a semana toda orando nesse sentido. A semana toda orando e falando, Pai, então vai ministrando em meu coração, para que o Senhor me use a minha vida para derramar sobre a vida da igreja. Nós estamos chegando no final de mais um ano, e eu creio que essa palavra hoje, querido, se você tomar posse dela, vai virar uma chave tão poderosa no seu coração, que a tua visão, a nossa visão para 2026 vai mudar de maneira poderosa. E eu sempre falo que o pregador não é isento da palavra. O primeiro que essa palavra veio trazer cura é para mim. O primeiro que foi curado com essa palavra foi eu. Então é uma palavra muito forte, presta atenção em todos os detalhes. Abre para nós, meu irmão, João 1,12. João 1,12. Olha o que diz. O que foi, queridos? Maravilhosos. O que aconteceu? Travou o computador? João 12 diz assim: mas a todos quantos o receberam, nós estamos falando com quem crê em Jesus Cristo aqui essa noite, amém? Porque se nós não crêssemos, não estaríamos aqui. Se nós estamos aqui hoje é porque nós cremos em Jesus Cristo. A todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem em seu nome. 1 João 3,1. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, ao ponto de sermos chamados, e de fato, somos filhos de Deus. Você duvida disso? Por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. Mateus 3,17. E eis uma voz dos céus, não é esse, que diz, este é meu filho, é esse mesmo. Vamos ler junto? E eis uma voz dos céus que dizia, este é meu filho amado, em quem me compraz. Você consegue ler esse versículo aqui, olhando do ponto de vista que você é esse filho amado? Vamos ler colocando você na primeira pessoa, vamos lá? E eis uma voz do céu que dizia, eu sou o filho amado, a quem Deus tem prazer na minha vida. Aleluia! Romanos 8, versículo 15. Romanos 8, versículo 15. Por que não recebeste o espírito da escravidão? Olha, presta atenção, nenhum de nós tem o DNA
a natureza de ser escravo de nada, ou seja, de ser dominado por nada. Essa não é a nossa natureza. Essa não é a sua essência. Eu não sei por quantas lutas nós passamos e quantas dificuldades às vezes temos de se libertar de algumas coisas. Mas presta atenção, não é a verdade. A verdade é que nós não recebemos nenhum espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizado, mas que recebesse o espírito de adoção, baseado na qual clamamos, Abba, Pai. E poderíamos ler outras passagens que afirmam que aquele que crê é filho de Deus. Pastor, nós já temos a consciência que somos filhos de Deus. Eu não duvido mais porque eu creio na Bíblia, eu creio na palavra de Deus, e a palavra de Deus diz que eu sou filho, então eu sou filho de Deus. Mas eu quero essa identidade para mim. Eu quero viver essa identidade no dia a dia. Eu não quero viver a minha identidade somente humana, ou que o mundo concedeu, ou dos rótulos, mas eu quero viver, respirar essa identidade de filho de Deus. Eu não posso esquecer disso, eu não quero esquecer disso. Porque a grande questão, queridos, que nos gera, às vezes, dores, feridas de inferioridade, não são as ações. Porque a gente fala assim, ó, pastor, nós estudamos a psicologia, a psicanálise sempre vai dizer algo que é verdadeiro. 3 coisas causam feridas na nossa identidade: comparação, rejeição. Comparação, rejeição, me ajuda aí, qual que é a terceira? Culpa. Comparação, rejeição e culpa. 3 coisas que o ser humano carrega, pode carregar, que gera nele um complexo de inferioridade, ou uma identidade de inferioridade. Quando ele se compara demais, ou quando ele tem muita culpa, ou quando ele traz dores de rejeição. Agora, a pergunta é, por que é que aconteceu isso? Aonde é a raiz? Qual é a raiz? Qual é a raiz para que uma pessoa tenha o coração, uma terra ferida, por um desses 3 pontos, ao ponto de distorcer a identidade dela? Nós sabemos que, portanto, 3 situações: sentimento de culpa, sentimento de rejeição, sentimento de comparação. Eu não sei qual que seria o termo correto, mas a pessoa que está sempre se comparando. Pastor, o que acontece à luz da palavra de Deus que a pessoa chega nesse ponto? E isso é tão intrigante porque a partir dali ela começa a reproduzir algo na vida dela e buscar algo na vida dela que traz todo o significado do porquê que ela age daquela maneira, porquê que ela reproduz algumas atitudes, porquê que ela erra, porquê que às vezes ela fica escrava de umas situações, ou porquê que ela busca incessantemente algo na vida dela que daqui a pouco ela para pensar e nem ela sabe porquê que ela está buscando algumas coisas. E nem ela sabe por que ela gosta tanto de uma coisa, ou porque ela odeia tanto uma coisa. Aonde que está essa raiz? Vamos aprender algo com Jesus? Coloca lá Mateus 4 para nós, a partir do versículo 6. Essa passagem todos nós sabemos, é a passagem onde Satanás tenta mexer com a identidade de Jesus. Aliás, volta lá Romanos 8,15 para nós. Põe versículo 16. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Diz aí, aleluia. Você viu só? Versículo 16. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Porque para mim, eu tenho por certo que os sofrimentos do tempo, o que ele está falando aqui? Qual que é a linguagem que nós usamos no evangeliquez? Deserto. O apóstolo Paulo está falando, eu tenho para mim que o deserto, ou seja, o sofrimento do tempo presente não pode ser comparado com a glória a ser revelada em nós. Olha o que o apóstolo está dizendo, versículo 19.
A ardente expectativa da criação aguarda a revelação. Ele diz que nós somos filhos de Deus, mas ele está dizendo que nós passamos por sofrimentos para que a sua identidade de filho de Deus seja revelada. Ou seja, o nosso deserto consiste porque nós não sabemos quem somos. O apóstolo está dizendo assim, olha, nós somos filhos de Deus, e de fato nós somos. Só que passamos por alguns sofrimentos, e esse sofrimento lá na frente nós vamos ser glorificados como filho de Deus, como Jesus também passou pelo deserto, como ele sofreu e como ele foi glorificado, assim nós também estamos passando. Literalmente o apóstolo Paulo está dizendo, olha, nós sofremos porque não sabemos quem somos. E esse sofrimento, esse deserto está gerando em você a sua identidade de filho. O mundo, a natureza está aguardando, ardentemente o Filho de Deus ser revelado em você, em nós. Pastor, por que tanto sofrimento? Por que tanto deserto? Está lapidando, está revelando Jesus Cristo em você, se revestindo de Cristo. Agora volta para Mateus 4, você vai ver que é a mesma história, a partir do versículo 6. Jesus Cristo, ele é levado pelo Espírito ao deserto, ou seja, para sofrer. Deserto é lugar de sofrimento. Jesus, ele tinha erro? Vocês estão aí? Jesus tinha erro? Tinha pecado? E por que ele foi levado para o deserto? Por causa da identidade. Não que ele tinha problema, porque ele sabia quem ele era, mas e nós? Ele foi levado para o deserto para mostrar para nós, para se cumprir a Escritura. Olha o que acontece. E ele disse, se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos vai dar ordem para que te guarde, e eles se sustentarão nas suas mãos, para não tropeçar em alguma coisa. Versículo 7. Respondeu Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Satanás havia já investido 2 vezes contra a identidade de Jesus. Satanás, ele aparece ali no deserto, no momento que Jesus teve fome, no momento que Jesus tinha necessidade. Satanás, ele aparece lá no sofrimento de Jesus para dizer, você é filho de Deus? Aí Jesus responde, aí ele volta, você é filho de Deus? Aí Jesus responde, aí Satanás entende algo seguinte, será que porventura eu não consegui abalar a identidade de Jesus? Será que eu não consegui abalar? Será que eu não consegui colocar uma sementinha de inferioridade no coração deste homem? Será que dessa vez eu não vou conseguir persuadi-lo ao ponto de dele entender o momento de inferioridade, porque ele vai oferecer algo muito maior, ele vai oferecer algo para elevar um ser que está no estado de inferioridade. Olha o que Satanás fala, versículo 8. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos e a glória deles, e disse, tudo isso te darei, se prostrados me adorares. Pode pôr o versículo 10. Satanás na terceira investida fala, agora eu vou pegar, se é que entrou alguma mentira, a palavra diabo significa mentira, mentiroso, ou aquele que causa ilusão, aquele que causa um testemunho falso, mentira. Por isso ali ele é chamado pela primeira vez na Bíblia de diabo, de mentiroso. E a mentira, ela vem batendo, presta atenção, na nossa identidade. É na nossa identidade. Começa a bater na sua identidade. Quem é você? Você é filho de Deus? Você realmente tem certeza quem você é? Presta atenção, quando você está lá lutando, com prova, com dificuldade, é luta no casamento, é luta na escola, é luta na faculdade, é luta no dia a dia, é luta contra você mesmo, luta contra a situação financeira, luta... Quando você está passando por essas lutas aí, quando o vil tentador chega para perguntar e questionar quem é você, você é realmente filho de Deus? Você tem certeza disso? Você tem vivido dessa forma?
Naquele momento, Satanás, ele pega Jesus e fala: peraí, eu já sei como ganhar uma pessoa que está ali com uma ferida de inferioridade. Eu vou te levar lá no alto e vou te dar tudo que você quer, tudo que você sonha, eu vou te dar. Não tem como uma pessoa caída, uma pessoa com um sentimento de inferioridade ou com uma ferida dessa não aceitar uma proposta. Agora presta atenção, quantas pessoas caem por não saber a identidade dela? Quantas pessoas caem por não saber a identidade dela e aceitam as propostas do inimigo? E por que ele pegou? Por que ele conseguiu? Porque ele já sentiu que a pessoa duvidou da identidade dela. Qual é a sua identidade por meio de Cristo? Filho de Deus. Versículo 10, olha, e Jesus respondeu: retira-se, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e somente a Ele prestarás culto. Com isso o diabo, sabe qual que é essa palavra deixou? Essa palavra deixou no original, ela significa o marido divorciou. É a mesma palavra para o marido divorciou, ou seja, quando está dizendo que o diabo deixou, aqui está dizendo, ó, não tem mais legalidade, quebrou o elo, não tem mais conexão, não tem aliança com a falsa identidade. Não tem mais conexão, não tem mais aliança com a falsa identidade. E o que aconteceu? Eis que vieram anjos e serviram. O que mudou? O que firmou ali? A identidade. Por que anjos? Anjos literalmente significa aquele que representa Deus. É traduzido para nós como mensageiro de Deus. Ou seja, aquele que vem cumprir a vontade de Deus, aquele que é enviado, ó, presta atenção, é enviado por Deus para uma missão. Agora preste atenção, Deus ele vai mandar alguém realizar uma tarefa sendo que Deus não tem identidade com ele? Literalmente o anjo é aquele que tem uma identidade com Deus. Ele tem relacionamento com Deus, o anjo sabe quem ele é. E quem que estava agora junto com Jesus? Os anjos servindo ele. O que foi vencido naquele momento? Uma mentira contra a identidade falsa da pessoa. Presta atenção, quem é você? A identidade de Jesus, ela foi definida por causa do deserto, por causa do sofrimento? A identidade de Jesus foi definida porque simplesmente Satanás estava atentando nele. E Jesus venceu usando a palavra de Deus, mas a palavra de Deus foi usada por Jesus ao favor dele. Por quê? Porque ele sabia quem ele era, ele em nenhum momento duvidou de quem ele é. O deserto se prolonga porque a gente esquece quem nós somos, você esquece quem você é. Satanás coloca, a gente fala, realmente, eu acho que eu não sou capaz não, acho que eu não tenho condições não, eu acho que eu não sou isso, eu não sou aquilo, eu acho que repreenda isso a partir de hoje em nome de Jesus. Não importa o tamanho do seu sofrimento, não importa o tamanho do deserto. Foi levado para o deserto, o apóstolo Paulo, nós acabamos de ler em Romanos 8, que ele diz assim, olha, o sofrimento que você está passando, porque você não sabe quem você é, porque na hora que você descobrir quem você é, vai ser revelado quem você é, o Filho de Deus. O deserto acabou, porque Jesus sabia quem ele era. E isso é exemplo, ele é o caminho. Ele é o caminho, seja imitador de Cristo, o apóstolo Paulo fala. Em Romanos 8 ele vai continuar ali dizendo, ó, seja imitador de Cristo, seja meu imitador como eu sou imitador de Cristo. Vamos imitar Cristo no deserto, querido. Pastor, então todo o meu sofrimento, tudo que eu estou passando é porque eu não sei quem você é, porque Satanás aproveita das brechas, aproveita isso. Coloca para nós 1 Coríntios 15, 40, que vai ficar algo muito real agora para nós. Olha só que maravilhoso. Também há corpos celestes e corpos terrestres. E, sem dúvida, uma é a glória dos celestiais e outro é a glória dos terrestres. Um é a glória do sol e o outro a glória da lua.
Põe um 44 para nós. Vou pular. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há o corpo natural, corpo humano, há também o corpo. Amém? Versículo 45. Pois assim está escrito: o primeiro homem Adão foi feito da alma, o último Adão, porém, espírito vivificante. Olha o 46. Mas não é primeiro o espiritual, e sim o natural, depois o espiritual. Às vezes é difícil de entender o apóstolo Paulo. Agora presta atenção. Por que e para que nós nascemos com uma natureza caída? Porque a ferida de inferioridade que nós sentimos, ou vivemos, ou permitimos, presta muita atenção nisso. É por causa da nossa natureza caída, da natureza separada de Deus, da natureza humana. E o porquê que nós nascemos dessa forma? Para que nós nascemos com essa natureza caída? Alguém já se perguntou isso? Seja sincero, eu já perguntei várias vezes. Quem mais perguntou isso? Por que é que nós nascemos com essa natureza caída? Por que nós nascemos com uma natureza destituída da glória de Deus? Adão pecou lá, errou lá no jardim, mas Jesus veio, Jesus já pagou o preço. Por que mesmo assim nós nascemos com essa natureza? Não se trata nem do porquê e nem do para quê, se trata de existir. Se trata de você existir. Efésios 2,10 fala que você é a feitura do Pai, você foi feito à imagem e semelhança de Deus, você é perfeito para Deus. Antes de Deus fazer o mundo, antes de Deus constituir o mundo, você já existia nele. Como eu existia nele? A tua natureza, a tua essência é dele, pertence a ele. Aqui o apóstolo Paulo está dizendo que antes de existir o corpo espiritual, existe o corpo natural. Então o que acontece? Na geração do feto, do bebê, passa a existir então uma vida, um corpo carnal ali, no ventre da mamãe. O que Deus faz? Gera a alma vivente, gera o espírito. O que o apóstolo Paulo vai dizer? O corpo sem o espírito está morto. Então primeiro surge o corpo natural, lá mesmo, e depois o espiritual. Põe versículo 50 para mim. Isto eu afirmo, declaro, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus. Uau! Nem a corrupção herdar a incorrupção, nem a corrupção herdar a incorrupção. Ou seja, o que é herdado, que a gente acabou de ler, morre corpo carnal, ressuscita corpo espiritual. Essa é a única certeza que a gente tem. Porque carne e sangue não pode herdar o reino de Deus. Então o que herda é a nossa natureza espiritual. Amém? Vocês estão entendendo? Então não se trata do porquê nem para que nós nascemos com essa natureza caída. É porque você existe e não tem outro jeito. Para existir você tem que nascer dessa forma. Para você existir você tem que existir dessa forma. Não tem outro jeito. É o espírito de vida que diz Romanos 8. Então a mamãe vai lá, engravida do bebê, Deus gera o espírito. E aí a gente passa a ter corpo, alma e espírito a partir da essência de Deus que é colocada numa vida. Porque nós deixamos de ser, presta atenção, só um ser vivente para se tornar alma vivente. A samambaia é um ser vivente, mas você é alma vivente. Nós somos alma vivente. Amém? Glórias a Deus. Está claro? Podemos continuar? Efésios 5,17. Aqui, no texto de Efésios, o apóstolo Paulo está falando exatamente isso. A pessoa vive na luz, vive de uma maneira incorreta, mas
Por essa razão vos tornei insensato, mas procurar compreender qual é a vontade de Deus. Volta no 15 para mim, rapidão. Portanto, veja prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios. Remina o tempo, porque os dias são maus. Por essa razão vos tornei insensato, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. E não vos embriaguei com vinho, na qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Falando entre vós com salmo, entoando louvor de coração, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças a Deus por tudo a nosso Pai, em nome santo do Senhor Jesus Cristo, versículo 21, sujeitando uns aos outros no temor de Cristo. As mulheres sejam submissas a seu próprio marido como ao Senhor. Dá glória aí, mulher. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e si mesmo entregou por ela, para que santificasse, tendo purificado por meio da lavagem da água pela palavra. Pastor, você destoou totalmente. Não, nós estamos no mesmo contexto. Igualzinho, glória a Deus pela sua casa. Continue, Giovana, sendo essa mulher sábia e submissa ao seu marido. Brincadeira à parte, o que acontece, querido? Quando nós entendemos a nossa identidade, nós começamos a compreender o porquê de todas as coisas. O que eu estou vivendo, o porquê que eu tenho essa mãe. Presta atenção, jovens. O porquê que eu nasci desse pai, o porquê que eu fui abandonado, o porquê que eu fui rejeitado, o porquê que o meu pai é assim, o porquê que minha mãe é assim, porquê que minha esposa é assim, porquê que meu marido é dessa forma. Tem tudo a ver quando a gente não entende qual é a nossa identidade. E aí quando a gente lê um texto desse, remói dentro da gente. Porque nem a mulher entende a submissão e nem o marido entende que quer morrer pela mulher. Mas como que eu vou morrer por essa mulher aí, rapaz? Só me dá problema. Teimosa, não me escuta, não me ouve. O senhor ainda quer que eu morra por ela? E a mulher fala, mas como que eu vou ouvir o homem? Porque o homem não tem cabeça. Ele não sabe o que faz. A Jana fala para mim assim, ó, você sair um minuto perto de mim, você já faz coisa errada. Por que a gente age dessa forma, querido? Porque nós não sabemos quem somos, e nem o que Deus está fazendo na tua casa, no teu lar. E o que isso tem a ver com jovens? Tem tudo, jovens, porque do jeito que você aprender a respeitar e amar e entender seu pai e sua mãe, você vai ter um marido maravilhoso, uma esposa maravilhosa. Glórias a Deus. Porque se você não entender quem você é, você sabe o que vai acontecer? O jovem ele vai escolher uma esposa ou um marido pela carência, por essa ferida de inferioridade. Sabe o que vai acontecer? Casar errado. Vai casar errado porque está casando por causa de uma ferida de inferioridade. E aos casados, nós temos que entender o seguinte: o sofrimento acaba quando eu entendo quem eu sou. Qual é a minha identidade? Porque a minha identidade, quando eu sei que realmente sofri de Deus, sabe o que acontece? Eu vou olhar para o marido como professor, como escola. O marido olha para a esposa como escola, como professora. A maior academia espiritual que nós temos é o nosso lar, querido. A maior academia que nós temos para lapidar, sair do deserto é a nossa casa, é a nossa família. E eu te falo em nome de Jesus Cristo que isso não estava no contexto. Não estava, Efésios 5 não estava. Mas veio na minha mente Efésios 5, falei, cara, o que Deus quer falar? Então, queridos, assim, quem você é? E quando você entende quem você é, se você é
compreende essa sua identidade, aí você vai deixar de ser ferido porque ouviu o marido vai deixar de ser ferido porque ele tem que morrer pela esposa, porque hoje parece palavrão quando a gente fala isso. Nós estamos vivendo numa era tão difícil, numa época tão difícil, querido, que dá a impressão que quando a gente fala isso, nós estamos arrumando briga, é preconceito, é feminismo, é machismo, é tudo que é coisa, menos a palavra de Deus. Porque o marido não tem a identidade dele firmada em Cristo, que é a cabeça dele. Quando eu falo para muitos homens que o homem não é a cabeça da casa, eu só falta apanhar de alguns pastores. Porque deveras, em 1 Coríntios 11, não falou que o homem é a cabeça da casa é Deus, nunca deixou de ser Deus. Deus é a cabeça de Jesus, Jesus é a cabeça do homem. Então quem que é a cabeça do homem? Jesus. Quem é a cabeça de Jesus? Então o peso está com quem? A responsabilidade está com quem daquela família? Deus. Então quando o homem entende a identidade dele, ele se conecta com o Pai. É como Jesus ali, ó. O diabo deixa ele, uma falsa identidade desaparece da vida dele e ele passa a ter identidade de filho. E a mulher entende que ter um marido como Cristo não é mais porque é um homem. Acima daquele homem tem Jesus, e acima de Jesus tem Deus. Então, esse entendimento é que muda tudo, querido. É que traz paz no lar. Aí o filho sabe quem ele é, a mulher sabe quem é a função dela e o marido, idem. Pastor, você está dizendo que vários divórcios, vários problemas, várias situações, tudo por causa da falsa identidade, ou porque o ser humano não sabe quem ele é? Exatamente, querido. Por não sabermos a nossa identidade, eu queria 3 pessoas aqui em cima, por favor. 3 guerreiros, ou 3 guerreiras. Pode ficar bem aqui. Mais um. Dá um espaço um pouquinho entre os 3. Vou te falar agora como que funciona o mundo espiritual. Como que funciona. Imaginamos, em nome de Jesus Cristo, falo imaginamos porque não é verdade. Foram abandonados, foram rejeitados, foram feridos, ouviram palavras duras, ouviram palavras de negatividade, palavras que magoam, que ferem, que destroem o ser humano. Imaginamos que os 3 passou pela mesma situação. Mas o primeiro chega e começa a desenvolver algo na vida dele, porque por não saber quem ele é, ele começa a desenvolver no coração dele uma terra de comparação. É uma terra de comparação, então ele não vê mais valor nele. Para ele ver valor nele, ele precisa se comparar com alguém. E em cima daquela comparação ele vai agir. Satanás, ele age assim, ele olha para essa pessoa e fala, ali tem terra fértil para mim. Ali tem uma terra preparada porque ele se compara, eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou colocar tanto trabalho na vida dele, e ele vai entender que porque ele precisa provar, e ele vai ter que trocar o culto porque ele tem que trabalhar de Uber no domingo, e ele tem que trocar as coisas de Deus pelas coisas do trabalho, e ele vai trabalhar incansavelmente, porque ele vai precisar de dinheiro, ele vai precisar de muito dinheiro, porque quando ele tiver muito dinheiro, ele vai entender que de repente, quando ele se comparar com alguém, ele vai se sentir melhor, porque ele precisa de muito dinheiro, ele precisa consumir, e ele precisa trabalhar, e Satanás coloca nessa falsa identidade uma mentira tão grande, que a pessoa não tem mais paz, querido, ele nunca está bom. Quando ele consegue uma casa, ele tem que ir para outro, quando ele consegue isso, vai para outro, quando ele vai para outro, ele não tem sossego. Porque todo mundo que tem uma raiz de comparação, é assim que vive. Vive nesse deserto tremendo. Aí ele está casado, ele vai comparar o casamento dele com o outro, ele vai comparar o filho dele com o outro, compara a esposa dele com o outro, e assim vive a vida de quem tem uma dor, um complexo de inferioridade. Satanás age dessa forma.
E aí, o tumulto, a tribulação, a falta de paz, a falta enfim, de paz verdadeiramente no lar, começa a tumultuar porque a gente olha para a pessoa e a pessoa está ali, não consegue ser feliz, a identidade dela não é de filho de Deus, mas uma identidade de um homem da natureza caída, uma identidade deveras que o mundo colocou ou que Satanás colocou. Até o momento que ele descobre que ele é filho de Deus, e aí ele nunca mais se compara com ninguém, e aí ele é liberto, ele é curado, ele é restaurado, ele entende que o que ele fez já está pronto, que Deus preparou para ele já está pronto, então ele descansa no Senhor, porque não precisa se comparar mais com ninguém, porque os valores não estão no dinheiro, os valores não estão na profissão, os valores não estão no que ele conquistou, os valores não estão nos feitos, o valor está em quem ele é. Aí Satanás olha para o outro coração e vê um coração que foi despertado uma terra de rejeição. Aí Satanás fala, bom, aqui já tem uma terra de rejeição, uma terra fértil, o que eu vou conseguir colocar? Aí eu consigo colocar todo tipo de vício, porque o rejeitado, ele sente dores, aí ele tem que fugir daquela dor da rejeição. Aí Satanás coloca vício de bebida, vício de droga, vício de pornografia, vício daquilo, e a pessoa vai virando, infelizmente, algo na mão de Satanás, um instrumento. Tudo para ser feliz, mas destrói casamento, está ali bem casado, tem um pai e uma mãe que ora por eles, um pai e uma mãe que cuida deles, um pai e uma mãe que guarda eles, mas daqui a pouco ele abandona tudo aquilo, porque existe uma terra de rejeição, querido. E quando Satanás vê um coração, quando ele vê uma terra com essa inferioridade de rejeição ali, ele entra e coloca tudo que é tipo de vicissitude, de escravidão. É por isso que é só em Cristo. Aí ele conhece Jesus Cristo, conhece a identidade dele, e ele se liberta em nome de Jesus. E toda escravidão desaparece, e aí ele entende quem ele é, qual a identidade dele, e aí deixa o diabo a vida dele. E os anjos começam a servir. Da mesma situação aqui nessa terra, o sentimento de culpa desenvolve. Aí ele traz culpa. Por que o pai abandonou? Culpa dele. Por que o pai e a mãe divorciou? Sentimento de culpa. Por que aconteceu tal coisa? Sentimento de culpa. Aí o vitimismo toma conta. Aí Satanás olha e fala, epa, aí tem uma terra fértil, culpa. Aí eu já sei que Satanás vai colocar. Aí Satanás coloca doença, Satanás coloca escassez, Satanás coloca tudo que é situação que não tem dinheiro que vence. Quando não coloca aquela situação de escassez terrível, ali Satanás coloca uma situação que dinheiro nenhum basta, não dá. A pessoa ganha um X, daqui a pouco ela nunca tem nada, nunca consegue nada, e doença. Em muitos casos gera doença, por quê? Porque há no coração sentimento de culpa. Aí ele conhece Jesus Cristo, se torna filho de Deus, é feito filho de Deus, e aí, meu irmão, Satanás deixa, e aí não tem mais culpa, porque ele entende que Jesus Cristo já pagou o preço, e que Satanás não tem mais parte com a vida dele, e aí doença desaparece, escassez desaparece, problema desaparece. Obrigado, dá uma salva de palmas para os 3 amigos. É assim que funciona. E isso põe 1 Pedro 3,21 e me fala a hora. 1 Pedro 3,21 diz assim: e isso é representado, figurado pelo batismo. Agora também vos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne. Mas o que muda? O que muda? A partir de quando a gente simboliza ali, representa no batismo, o que mudou? A consciência para com Deus por meio da ressurreição de Jesus Cristo. O que muda a partir de quando eu me conecto a Jesus Cristo, eu creio em Jesus Cristo?
Muda minha consciência, querido. Aí a remoção da imundícia da carne continua. Mas na minha consciência eu sei quem eu sou. Eu sei quem eu sou, e eu sei que Deus tem o melhor para mim, e a minha mente realmente começa a se conectar com os anjos, entrar em comunhão com as coisas do alto, meus pensamentos começam a se tornar elevados. Aí as coisas velhas já se passaram, e eis que tudo se faz novo, e eis que tudo se faz novo, porque agora eu vislumbro um novo horizonte, uma vida em Cristo, uma vida liberta, porque aquela falsa identidade que foi colocada na minha vida acabou. Aí eu olho até para a dureza de um casamento, para as lutas do casamento, mas a minha consciência mudou, porque eu sei quem eu sou. E a partir daquilo as coisas começam a florescer, querido, as coisas começam a acontecer a seu favor. A partir de Jesus, por isso que Ele é o nosso Salvador, é só por meio de Jesus Cristo, por isso que Ele diz assim, ó, ninguém vem ao Pai senão por mim, ninguém vem ao Pai senão por mim, também está escrito, se o Filho te libertar, verdadeiramente sereis livre. Se o Filho que Filho? O Filho que está em você, querido. A identidade de filho. Pastor, eu creio que muitos desertos, muitos sofrimentos vão acabar na minha vida quando eu entendo que eu sou exato, querido. Porque aí você vai olhar para muitos problemas e você vai ver que eles são tão pequenos, tão pequenos. Você vai olhar para muito deserto, você vai falar assim, como disse o profeta Isaías, eis que coloco caminhos no deserto, eis que coloco o caminho no deserto. Nós falamos muito disso e a gente acabou de ler vários versículos que afirma, põe 1 João 3,1 de novo, afirma que nós somos filhos de Deus. Que nessa noite, nessa ceia, você venha tomar essa ceia crendo quem você é. Independente dos pais que você tem, independente da classe social, da circunstância, independente da etnia, independente de qualquer circunstância, quem somos nós? Quem é você, querido? Olha para mim, não esqueça disso não. Não esqueça quem você é, não esqueça quem é, o que é a tua essência. Não esqueça quem verdadeiramente pagou um alto preço para a tua vida, quem te comprou, quem pagou toda a dívida de erro na tua vida. Olha para quem você é, querido. Em nome de Jesus Cristo. Nós estamos hoje no culto, mas na segunda-feira mesmo Satanás vai tentar te persuadir quem você é. Você é filho, aí você olha para a sua carne, a gente acabou de ler que a carne não mudou. Não mudou a remoção da carne, a sujeira da carne não muda, a mentalidade é a morte, a carne não se muda, porque a grande luta nossa às vezes é querer mudar a carne, querido. A gente quer mudar comportamento, a gente quer mudar situações que, deixa eu te falar, a carne não se muda. O batismo, quando você batizou, quando você aceitou Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, não foi a carne que mudou, foi a tua consciência de quem você é. E isso que nós não podemos esquecer no nosso dia a dia, na nossa luta. Aí o deserto fica pequeno, aí Jesus sabe o que está fazendo, aí verdadeiramente você vai dizer assim, olha, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu sei viver na abundância, eu sei viver na escassez, mas eu em todas as coisas sou mais que vencedor. Você vai dizer, olha, tudo está cooperando para o meu bem, porque eu sei quem eu sou. Tudo coopera para o meu bem, e aí sabe o que acontece? Aquela moinha, aquele ranço, começa a desaparecer da sua alma. Aquele complexo de inferioridade, olha para mim e entenda isso. A natureza caída já não domina mais, porque você está desperto, você sabe quem é. Aí você entende que Deus te deu a mulher certa, o marido certo, a mãe certa, o pai certo, Ele sabe o que faz. Ele sabe o que faz.
Ele sabe na maneira que Ele está trabalhando. Aí de repente você vai dizer, paizinho, se até agora tudo que aconteceu foi porque eu esqueço. Eu não tenho essa identidade com o Senhor de filho, eu esqueço quem eu sou. Mas agora eu entendi, Pai, que a minha consciência de filho de Deus, ela tem que prevalecer em todos os momentos da minha vida, em todas as circunstâncias, em todas as condições, haja o que houver, eu tenho que entender quem eu sou, e eu pisar na maneira como o filho pisa, eu sou herdeiro. Eu sou herdeiro de Deus, eu sou herdeiro de todas as boas coisas, eu sou herdeiro do meu Pai. Deixa eu te fazer uma pergunta, quem é pai e mãe aqui, tem coragem de mandar um filho ou um neto para o inferno? Quem tem? Com certeza, nem o pai, nem uma mãe, por mais que um filho erra, vai jogar no inferno. Então por que às vezes você mede o amor de Deus pelos seus atos, pelas suas atitudes, achando que Ele vai te jogar no inferno? Sendo que o próprio Cristo disse, eu não condeno ninguém, vós sois condenados pela sua própria palavra. E a boca fala que o coração está cheio, então começa a se encher hoje das verdades de Cristo e começa a se esvaziar, se purificar de toda mentira que foi colocada no seu coração, querido. Em nome de Jesus Cristo, começa a tirar do seu coração toda falsa identidade que foi brotada no seu coração. Começa a se esvaziar. Começa a jogar no lixo desde agora, começa a jogar fora. Fala, paizinho, não se trata do que eu fiz ou do que eu deixei de fazer, mas se trata de quem eu sou. O Senhor o tempo todo estava trabalhando ao meu favor porque o Senhor me ama, e o Senhor me quer na glória, o Senhor me quer para a vida eterna. Então quanto mais cedo você entender quem você é, tomar posse dessa consciência de filho e não de escravo, querido. Temos vários jovens aqui, qual o seu sonho, jovem? Qual é a faculdade? O que você quer na vida? Aonde vocês querem chegar? Agora vocês podem levantar a mão e dizer assim, eu sei que eu vou chegar, porque eu sei quem eu sou filho. E eu não sei, eu sei das minhas lutas. Quais são as suas lutas, queridos? Mas a partir de hoje, não esqueça de quem você é, que você tem um Pai poderoso a seu favor. Se você crê em Jesus Cristo, você se torna filho de Deus por adoção. E filho é filho, querido. Filho não fica abandonado, filho não fica rejeitado, filho não fica caído. Muitas das vezes a gente vive, queridos, exatamente como, sabe, o filho pródigo? Daquele jeito lá, nós ficamos mendigando os bolotas das coisas que são jogadas porque eu não sei quem eu sou. Aceitando tudo que é coisa, tudo que é situação, porque eu não sei quem eu sou. Saia daqui hoje, olha para mim agora, aqui que eu já estou encerrando. Saia daqui hoje decidido a marchar, a viver, a respirar como filho de Deus. Mesmo que você não sinta, porque não é emoção, é decisão, é fé. Mesmo que você não sinta no seu sentimento, mesmo que você não sinta na sua emoção que você é filho, começa a marchar pela fé como filho de Deus. Começa a caminhar pela fé, começa a viver pela fé de filho. Começa um dia após outro a declarar, a conclamar. E eu sou filho amado, eu sou filho de Deus, Deus está no controle, eu sou guardado por Deus. Começa a falar para você mesmo, todo o tempo todo. Todos os dias, em toda circunstância, começa a dizer, eu sou filho de Deus, e eu sei que Ele vai me dar a vitória, eu sei que Ele vai me entregar, eu sei que Ele vai me tirar desse deserto, eu sei que os anjos do Senhor vão me servir. E quando vinha a mentira de Satanás te acusando, falando que você é isso, que você é uma farsa, que você é um pecador, que você é errado, você fala, afastai-vos de mim, Satanás, sai da minha vida, porque eu sei quem eu sou, porque eu creio na palavra de Deus, e a palavra de Deus diz que eu sou filho, e eu sou filho, e eu sou filho, e eu sou filho. Toma ceia hoje, não como alguém que está sendo convidado a participar de uma mesa,
Presta atenção, não toma ceia hoje como alguém que foi lá incluído, como alguém que foi. Toma ceia como filho. Fala, pai, hoje eu quero participar dessa ceia crendo que eu sou filho, com a minha consciência de filho, de filha amada. Se até hoje eu apanhei de Satanás, se até hoje o meu deserto foi difícil, se até hoje eu não consegui superar algumas circunstâncias, algumas lutas do meu coração, hoje eu abro mão desse deserto, eu abro mão disso tudo, porque eu sei que eu sou filho, pai. Comece a descansar no Senhor, querido. Você vai ver aqui 2026 e a tua vida com essa identidade firmada dentro de você, com essa revelação de filho dentro de você, as coisas vão mudar. Tudo que nós precisamos é isso, querido. É não se comportar, não se portar, chegar diante do Pai para orar como que se fosse um mero órfão, um mero ser humano, um ser vivente. Começa a viver, começa a respirar isso. Jesus Cristo o tempo todo, quando ele orou, como que ele se referiu a Deus? Como ele chamava a Deus em todo o tempo, em toda circunstância, como ele falava? Pai. Pai, Pai, e te ensinou como que eu devo orar, e ele falou, ora assim, ó, Pai nosso. Tem gente que não consegue nem falar Deus de Pai, tem que falar só Deus, 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 e Ele é Deus mesmo na sua vida, mas que tal experimentar, começar, ao invés de falar Deus, começar a falar Pai. Experimenta hoje, ao invés de falar Deus, distante, soberano e poderoso, começa a falar meu Pai. Paizinho poderoso, Paizinho que me ama, Paizinho que criou os céus e a terra, Paizinho, fala comigo. Toma a ceia hoje como filho querido. Toma a ceia hoje como filho amado. Não olha para você não, porque de repente quando você olhar para você, você vai pensar assim, mas eu não posso participar da ceia, porque eu pequei essa semana, e Deus ele não quer saber o que você fez ou deixou de fazer, Ele quer saber no que você crê, e se você crê em Jesus Cristo, se você crê que é filho querido, toma a ceia hoje como filho, em nome de Jesus. Podem se levantarem. Consegue tocar aquela aleluia do Agnus Dei? Consegue?